Olá! Olá! Nessa carta... Vai, 3... Olá! Olá! Nossa, peraí que eu tô com... Meu Deus! 3... Olá! Olá! Nesta lição iremos estudar sobre... A segunda carta de... Timóteo. Venha! Agora sim, finalmente! Aleluia! Olá, Pai do Senhor a todos, estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino, em Mauá. Quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de Escola Dominical, estou hoje com a... Rebeca. Hoje ela está novamente aqui conosco, já é oficial, né? Estamos aí na terceira aula junto, fazendo. Isso. Geralmente a gente intercala os professores e essa aula junto com a Rebeca para... Próxima revista, ela ser aí uma professora, né, fixa aí, né, Rebeca? Para nos ajudar bastante aí nessas pré-aulas. Hoje iremos falar sobre a lição 10, já estamos já no finalzinho do trimestre, né, Rebeca? Passou correndo. Passou muito rápido. E o ano também, né? Exato. Já estamos aí em setembro, chegando em setembro, né? Isso. Final de agosto? Sim, final de agosto, né? Última semana aí. Dia 26? 26? Isso. 26, perdão. 26 que nós estamos gravando, só que essa aula vai pro dia 27 pro canal, né? Então hoje é dia 27, Sim. né? Nós no futuro, dia 27. Se você pode já estar vendo esse vídeo em novembro, em dezembro, né? O YouTube, ele nos ajuda nessa questão de não termos uma data fixa para os vídeos, né? Mas a lição 10, ela será ministrada na primeira semana de setembro, ou seja, já estamos em setembro para os professores de escola dominical. É a lição 10 desse livro onde nós estamos falando sobre as cartas pastorais. Para quem não sabe ou esqueceu, as cartas pastorais, elas são as cartas escritas de Paulo para os pastores jovens ali das igrejas que estavam em Éfeso e em Creta, né? Se eu não me engano é Creta, né? Creta. A gente falou Creta na última lição, que era Tito e Timóteo, né? Hoje nós iremos iniciar a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Já com o texto áureo, que ele diz assim: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2. Eu vou passar rapidinho aqui pra gente não perder tempo, tá, Rebeca? Certo. O resumo da lição diz: o líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. Nós temos alguns objetivos para a gente alcançar nessa lição. O primeiro objetivo é mostrar a firmeza da fé de Paulo. Segundo, compreender por que Paulo tinha Timóteo como um filho na fé. E saber que vivemos em tempos trabalhosos ou tempos difíceis. A leitura bíblica em classe, lembrando que é muito importante vocês orientarem os seus alunos ali a lerem dentro de sala de aula. São 9 versículos. Se você tem uma turma aí de 9 pessoas, já é um versículo para cada. Se tivermos uma turma de 15 pessoas, vocês vão deixar algumas pessoas para a próxima semana lerem os versículos da próxima semana, mas é sempre importante ali orientar os seus alunos a lerem isso em classe, né, na classe de aula, tá? Eu não falei, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Capítulo 2, versos 1 e 2 também. O capítulo 3, versos 1 ao 5. A introdução diz: vamos iniciar o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na ordem cronológica, a carta de Tito foi escrita antes desta. Contudo, para que tenhamos uma continuidade imediata do processo histórico da comunicação entre Paulo e Timóteo, nossa reflexão será feita nessa ordem, como consta a sequência bíblica. Nessa lição abordaremos a diferença de contexto em que a carta foi escrita. Paulo estava preso novamente em Roma e sentia a proximidade de sua morte. Seu texto tem um tom mais pessoal. Diferente da primeira carta, em que transmitiu ensinos relacionados à vida da igreja, o velho apóstolo manifesta sua profunda afeição ao fiel cooperador e emite claros sinais de que está lhe passando a tocha ministerial.
Então, o que é importante aqui, né, nós entendermos é que Paulo aqui, ele já está no fim da sua vida, por volta dos anos 60, 62, 63 ali. Ele morre entre 64 e 67, mais ou menos. Então, ele já sabia que o seu tempo era próximo, era findo, né? Já não iria muito tempo passar dali. E aí ele entende que Timóteo ali precisava dos últimos aconselhamentos para poder seguir ali a sua jornada como apóstolo, né? Aquela passagem de bastão de Paulo para Timóteo. Então, essa segunda carta ela também foi a última escrita por Paulo antes dele morrer. E ela vem com essa questão de trazer uma esperança para Timóteo, ajudá-lo naquilo que na igreja, conforme a perseguição, até mesmo como uma forma de animá-lo. Porque não deveria ser fácil para ele, não, jovem. O seu pai na fé, que era assim como Paulo se referia a Timóteo, né, como seu filho na fé. Então, você ver seu pai na fé, aquele que te ajudou a se formar com um caráter cristão, ele preso, perto de morrer. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo vem para isso também, dar uma esperança para Timóteo, exortá-lo nessa questão e falar também sobre como estaria nesses últimos tempos, demonstrando também tudo que ele estava passando, né? Porque durante a primeira prisão de Paulo, ele tinha esperança, né? Ele sentia que ele sairia dali. Mas quando ele estava na segunda prisão, onde ele escreve essa carta, ele já sentia que ele não sairia dali, a não ser para ir para a glória, para ir viver com Cristo. Então, é isso que a segunda carta a Timóteo traz. Isso que é interessante é que o escritor da revista, ele deixa bem claro que, apesar de termos aqui a ordem 1º e 2º Timóteo na Bíblia, né, como 2 livros, a ordem cronológica ela é diferente. Sim. Ele fala até mesmo na introdução que foi escrito 1º Timóteo e Tito praticamente juntas ali após a primeira prisão de Paulo, E aqui ele já está na segunda prisão. Sim. Então eles só colocaram a 1ª Timóteo e depois já migraram para a 2ª Timóteo na lição 10. E eles só vão falar de Tito na lição 12 e 13. Por qual motivo eles fizeram isso? Porque segue uma ordem cronológica e também não se perde a ideia dos ensinos de Paulo para o jovem pastor Timóteo, para depois nós falarmos do jovem pastor Tito, né? Sim, é porque senão poderia até ficar confuso, né? Para quem tá estudando, tipo, se você nunca leu, você vai ler 1 Timóteo, aí você vai ler Tito, depois vai voltar para Timóteo. Então é até mais fácil compreensão para quem tá iniciando uma leitura ou para quem já leu também, você consegue associar melhor. Então é mais por essa questão também. Isso é um ponto, né? Eu acredito que todos já saibam, mas é importante nós frisarmos, é que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, né? Exato. Os fatos a Bíblia ela é separada por livros, né? Por sequências históricas. Por exemplo, você tem os livros históricos que foi escrito por Moisés, né? De Gênesis a Deuteronômio. Aí você tem o livro dos históricos, né? O Pentateuco, né? Primeiro Pentateuco, depois você tem os livros históricos, depois vocês têm os livros poéticos, aí depois vocês vão para os profetas maiores, profetas menores. No Novo Testamento você tem os evangelhos, 5 evangelhos, você tem Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico também, aí você tem as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Então é bom entendermos que essa é a separação da Bíblia, mas não quer dizer que Apocalipse foi escrito primeiro ou depois por último, né? Até porque Apocalipse foi realmente o último livro escrito, né? Mas você tem aí até mesmo, por exemplo, a carta de Marcos foi o primeiro evangelho escrito, mas ele é o segundo ali dentro do Novo Testamento. Então, a Bíblia não está em ordem cronológica. Se você for pensar Jó está lá no meio da Bíblia, mas ele foi escrito na época de Moisés. Então, para mostrar que não é uma ordem cronológica ali da Bíblia, isso também aqui também, né? 1º e 2º Timóteo estão juntas para poder seguir ali a mesma linha de pensamento apenas do apóstolo para o seu fiel amigo Timóteo, né? Já vamos para o primeiro ponto aqui que eu quero falar, e aí a gente vai frisar. Nós não iremos falar tópico 1, tópico 2, subtópico 1, subtópico 2, mas dentro dos nossos pontos aqui nós vamos deixar isso subentendido, sim, né? Então, o primeiro ponto aí é apesar de preso. Apesar de preso, e aí a gente tem aqui 4 destaques. Por que apesar de preso, né? Eu vou falar por quê, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita após a segunda prisão de Paulo em Roma, né? Segunda prisão em Roma. Ele foi preso devido à grande perseguição feita por Nero, imperador de Roma.
Paulo enfrentou diversas dificuldades pelo evangelho em toda a sua trajetória. Aí eu deixo um texto para que os irmãos possam ver, que é em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 16 ao 33, né? Depois a gente vai dar uma lida aqui para poder dar uma contextualizada. Paulo nunca esqueceu do verdadeiro propósito de sua vida como cristão, propagar o reino de Deus aos gentios. Então, apesar de preso, né? Apesar dele estar preso ali em Roma, né? Por Nero, ele nunca deixou de propagar o evangelho. Sim. Paulo também, ele não se deixava levar pelo que acontecia na vida cotidiana, né? Então, embora estivesse com muita dificuldade, a perseguição estivesse ferrenha e muito forte em cima dos cristãos, e Nero se aproveitava disso, da má fama, da falta de popularidade do cristianismo, e colocava muitas coisas mais em cima do cristianismo, Paulo não se deixava levar por isso, muito pelo contrário. Então, muitas vezes eu acho que ele nem citava sobre isso, que nem aqui ele fala por cima, mas ele não se aprofunda nisso, porque o intuito dele não era falar sobre as coisas terrenas. Então, até mesmo porque dificuldades a gente sempre vai ter. No mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Então, Paulo, ele traz isso, ele não se deixa levar pelas dificuldades que acontecem no mundo, mas ele traz essa questão da vida eterna, essa questão de olharmos para o alto e não ficarmos presos a isso que acontece, né? No nossa vida cotidiana mesmo. Paulo, ele sempre foi uma pessoa muito... Ele não falava muito dos seus ganhos, né? Ele só falava quando ele precisava bater de frente com aquelas pessoas que o defamavam, né? Sim. Principalmente a igreja de Coríntios, né? Que nós já falamos aqui, é a nossa igreja querida, né? Nós amamos a igreja de Coríntios porque devido à igreja de Coríntios, muita coisa nós aprendemos, né? A maneira de conduta cristã. E é bom aprender pelo erro dos outros, né? Com certeza. E aí, novamente, Paulo, então, é questionado sobre seu apostolado. E aí, Paulo, ele fala duras palavras à igreja de Coríntios, né? Se você for olhar 2 Coríntios, capítulo 11, dos 16 ao 33, aqui Paulo, ele se orgulha de seu sofrimento, né? Por quê? Para ele mostrar para aquelas pessoas assim, ó, gente, vocês não sabem o que eu tô passando. Vocês não sabem o que eu passei para chegar até aqui. É aquele famoso, você não sabe de onde eu saí e de onde eu estou hoje, né? E aí ele fala, né? Faço questão de repetir. Ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, receba-me como receberia um insensato. A fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando do modo bem humano. Eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos? De boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta ou lhe fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevam a gloriar-se, fato como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma? E ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos de muitos compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber da minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta... Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus Pai, o Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo.
Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela da muralha fui rebaixado numa cesta e escapei das mãos dele. Ou seja, Paulo aqui ele falou tanto perigo que ele passou, tanta coisa que ele passou, né? E é interessante que apesar disso, ele tinha convicção do seu chamado, que é o que nós iremos ver aqui no próximo tópico, que é eu sei quem eu tenho crido, né? Ele fala isso, eu sei do que eu tenho crido, né? Apesar de todo o sofrimento que Paulo passou ao longo do seu ministério, ele sempre manteve sua fé inabalável. O segredo da sua fé era a esperança futura. Ele sabia que tudo o que ele vivia era uma passagem para algo maior. Paulo deixou sua vida de luxos e status para sofrer pelo evangelho. Ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. Na Vida com Propósito, você já leu o livro Uma Vida com Propósito, Rebeca? Já. É muito bom esse livro. Ele tem um trecho que ele fala, e eu sempre gosto de frisar esse trecho, que ele fala assim: a nossa vida aqui na Terra é apenas uma gestação para o que vai vir no futuro. Então é como se fosse um estágio, né? Você está passando por um estágio. E Paulo ele tinha muita ciência disso. Sim. Era a firmeza dele, né? A firmeza na fé de Paulo era justamente isso, a promessa da vida eterna. Então, por mais que ele pudesse passar por qualquer coisa que fosse, por qualquer dificuldade que fosse, como ele cita aqui em 2 Coríntios 11, do 16 ao 33, por mais que ele citasse muito mais coisas. Então, aquilo que ele fixava os olhos não era numa vida terrena. Então, Paulo, ele abriu mão de uma carreira promissora. Ele abriu mão de muitas riquezas que ele poderia adquirir. Paulo, ele era um homem estudado, ele teria um futuro, assim, brilhante, se você for pensar numa visão mundana. Ele teria um futuro brilhante, mas ele abandonou isso pelo evangelho. Por quê? Porque ele viu que, tipo, existe uma coisa muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer, que é a vida eterna. Então, às vezes, hoje em dia, a gente se deixa levar por tão pouco e a gente se desanima com qualquer coisinha que dá errado. Às vezes, você tá vindo pra igreja, começou a chover, você já nem quer mais vir. Porque você fala, nossa, vou pra igreja, tá chovendo. E, assim, Paulo, ele cita tantas dificuldades que, às vezes, quando você lê isso, você se sente até envergonhado. Enquanto o Kelvin li aqui, aí eu comecei a pensar, às vezes a gente deixa de vir ou se desanima com Deus por tão pouco. Quando a gente vê um exemplo de um homem que ele sofreu muito e tantas pessoas sofreram tanto na Bíblia e não abriram mão, porque eles entenderam que tem a promessa da vida eterna e isso é muito mais valioso do que qualquer outra coisa que a gente possa querer aqui na Terra. O que é interessante também é nós entendermos o seguinte ponto, né? Por exemplo, qual que é a nossa crença sobre o que nós vivemos? Por que nós vivemos, né? Por que que nós fazemos tudo isso? Por que que Paulo passou por tudo isso, né? E se a gente... Por isso que crente é doido, né? Por isso que crente é doido. Porque é a fé. E aí, uma coisa que é interessante na fé, nós iremos falar um pouquinho mais sobre a graça nessa lição. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a fé, até porque nós vamos ter a próxima revista, né? Sim. 14, não são 13, são 14 lições sobre a fé. 14. Não, nessa não, na próxima revista. Outra. Ah, tá, achei que era nessa. Então, eu vou falar um pouquinho, senão eu perco todo o tema para a próxima revista. Mas assim, a fé, ela é você confiar naquilo que você não vê. Mas além disso, é você confiar na natureza de Deus. O que é confiar na natureza de Deus? Qual que é a natureza de Deus? É ele cumprir com o que ele fala. Ele cumpriu, ele prometeu para nós que nós teríamos um lugar preparado para nós e que nós viveríamos com ele. E que se nós o amássemos e nós o amamos, nós teríamos ali, seríamos chamados de benditos do meu Pai, né? E Paulo, ele sabe o quanto isso é importante, o quanto isso é válido e o quanto você tem muito mais a ganhar do que a perder. Você não tem nada a perder. Exato. E você tem muito a ganhar. Quem não vem para cá, quem não vem para o evangelho, quem não conhece a Cristo, perde tudo. Então perde-se tudo. E Paulo, ele sabe disso. E ele defende a fé. Ele defende a sua conduta como cristão a unhas e dentes. Mas por qual motivo? Por que Paulo fazia isso, né? Por quê? Por que sofria tanto? Por que era perseguido? Por que era preso? Porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia em quem ele tinha crido. Ele tinha fé naquele que tem o caráter de dizer, eu cumpro o que eu prometo.
Exato. Então, a fé é isso. A fé é igual, por exemplo, eu fiz em sala de aula, quando nós falamos sobre fé, isso na revista dos adolescentes, né? Na revista dos adolescentes, eu falei para os adolescentes, se o seu pai te fala que com 18 anos você vai ganhar um carro, e você não vê o carro, você não tá vendo o carro. Seu pai você só fica na esperança da fé de que seu pai vai te dar um carro. Mas você sabe que seu pai não vai falhar com você, porque o seu pai, ele te ensinou a ser honesto. Então, seu pai fala, se você cumprir, se você passar na faculdade, eu te dou um carro. Claro que hoje, se a gente falar olhos humanos, os humanos são falhos, então podem não cumprir promessas. Mas nós estamos falando de Deus. E Deus, ele cumpre as suas promessas. Então Deus falou assim, vou preparar um lugar. Então nós vivemos uma vida tendo essa esperança. Então assim, quando nós falamos de Apocalipse, nós iremos falar um pouco sobre escatologia. A escatologia é esperança. E não é um livro, tem gente que fala que é um livro de medo. Até eu já falei isso, né? E não faz muito tempo não que eu falei sobre isso. Não, é um livro de alerta. Não, é um livro de esperança. Sim. Que você vai sair desse presente século, que nós iremos falar no próximo tópico, para uma vida melhor. Exato. É que as pessoas têm medo, né, de ler Apocalipse. Muitas pessoas falam isso, que tem medo de ler porque do que tem lá, do que pode vir a acontecer, do que vai acontecer, dos bichos que são citados lá. Quando, na verdade, gente, nada do que vou ter que passar para subir para a glória, para ficar perto de Deus, nada disso é demais, sabe? Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus que nos dá esperança e que qualquer dificuldade que a gente passe, se nós estivermos olhando fixo para o céu, tivermos essa firmeza, assim como o Paulo teve na fé, nada disso pode nos abalar e a gente não vai se amedrontar com isso, muito pelo contrário. Nós vamos enfrentar aquilo que tiver que enfrentar para ficar perto do nosso Deus, do nosso Pai. E aí, né, já puxando aí esse gancho, né, sobre Apocalipse, sobre isso, vamos falar sobre o presente século, né? Que Paulo nos ensina que o verdadeiro objetivo do cristão não está nessa vida em que vivemos, para nos prepararmos para a nossa vida em Cristo após a morte. Muitas igrejas hoje esqueceram da mensagem escatológica e vivem apenas o agora. Jesus está voltando. Nós temos que lembrar dessa frase, que Jesus está voltando. Kelvin, mas já passaram-se 2000 anos e Jesus não voltou. Quem te garante que Jesus vai voltar hoje? Tudo bem, mas quem te garante que você vai estar vivo amanhã também? Não existe somente a volta de Cristo para o Apocalipse, o momento escatológico. Para muitos, Jesus já veio. Para muitos, ele já chegou e já estão aguardando somente a ressurreição. Eu lembro de uma vez que eu ouvi que falaram assim, que tem gente que já está no futuro, que morreu e já está no futuro, né? Porque é como se fosse um piscar de olhos, morreu e já está na glória, né? Então, e Jesus, ele fala, né, pro ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, ainda hoje, no mesmo dia ali, ele estaria com Cristo no paraíso. Então, assim, talvez Jesus não tenha voltado para o mundo, mas ele já voltou para muita gente. Então, nós devemos sempre estar atentos, sempre estar alerta para a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela pode ser ele voltar mesmo, como ele prometeu que um dia voltará, como você morrer daqui a pouco. Não que você vai morrer, né? Mas pode morrer, entendeu? Nós estamos à disposição para morrer a qualquer momento. A partir do momento que nós nascemos, nós só temos uma certeza, da morte. Exato. Então, tem muitas pessoas que esqueceram dessa mensagem escatológica, sim, Rebeca. E nós hoje vemos muitas pessoas vivendo hoje. Existem muitos coaches da internet, pregadores, sim, de vida na terra, vida com família. Claro que tem que falar sobre família, claro que tem que falar sobre estudo, claro que tem que falar sobre educação financeira. Isso também faz parte da vida do cotidiano, porque nós ainda estamos na terra. Mas não podemos esquecer do principal, a mensagem da cruz. A vida eterna. É que hoje em dia, assim, enquanto você falava, eu lembrei até do hino da harpa cristã mesmo, que ele fala que a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até amanhã o céu raiar. A luz da manhã raiar. Isso, que é a luz da manhã raiar.
Então, hoje em dia, a esperança das pessoas, ela tem sido construída nas coisas daqui. Então, isso é muito falho das igrejas. Então, muitas pessoas esquecem e muitas pessoas também se deixam esquecer. Muitas autoridades na igreja deixam esquecer esse fato. Ficam se prendendo às coisas daqui, terrenas, e ou elas não falam sobre a vida eterna, ou quando elas falam é de uma maneira fantasiosa, que venha trazer algum tipo de benefício para eles. Então, a gente sabe que tem aí algumas pessoas que dizem que dá para comprar alguma coisa no céu e não dá para comprar nada no céu. Aquilo ali é tudo a preço de sangue, Jesus já pagou na cruz, e para você chegar lá, você tem que aceitar Jesus e entregar sua vida a ele, você não precisa comprar nada. Então, o discurso hoje em dia, ele tá sendo muito deturpado. Por quê? Ou as pessoas não falam, ou elas falam daquilo que beneficia elas. Então, assim, a gente vê muito, como o Kelvin falou, muitos coachings e muito essa questão do aqui, do agora, viva isso, faça aquilo. E as pessoas esquecem que nós não somos aqui, não fomos criados para ficar aqui. E como o Kelvin falou, é um estágio, é uma parte da nossa vida. Mas imagine só, hoje a média de vida é entre 70 e 80 anos, mais ou menos. Isso. O que são 70 e 80 anos perto da eternidade? Então, o que nós fazemos aqui hoje, durante a nossa vida terrena, influencia muito na nossa vida eterna. Então, as pessoas têm que voltar a pregar isso e se apegar a isso. É claro que também Deus tem essas vertentes. Ele não é como se toda pregação também fosse só sobre isso. Muitas vezes Deus quer falar aos seus irmãos outras coisas, ajudá-los em suas aflições, assim como Paulo fez. Então, ele vem falando sobre isso, mas não podemos deixar de falar sobre isso. Então, para qualquer pessoa que seja, aquele que está aceitando Jesus, aquele que ainda não conhece Jesus, nós temos que falar que tem a chance da vida eterna, porque a gente não vive para aqui, para a terra. Então, porque como o Kelvin falou, qualquer momento você pode fechar os seus olhos e não abri-los mais. Então, é isso que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas, sabe? O que você tem feito aqui pode impactar na sua vida eterna de uma forma negativa. Se for, vamos mudar isso daí, entende? Não percam aquilo que vocês podem ter eternamente por alguns anos, sabe? Alguns minutos, segundos, sabe? Que não valem a pena, não troquem isso. E é isso que a gente tem que trazer para a igreja e principalmente para os jovens. Porque hoje em dia os jovens veem muito esse discurso, né? Eles se inspiram muito nas pessoas da terra. E não é certo, a gente tem que se inspirar primeiro em Deus, né? Então, lutar para estar com Deus e ver pessoas para se espelhar, para se inspirar, que tenham essa linha de pensamento, né? Que é coerente com aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós cremos que está escrito na Bíblia Sagrada. Isso, o que é importante aqui é que hoje a gente vê muitas pessoas elas falando frases de efeito, por exemplo, seja hoje o melhor do que você, seja melhor do que você foi ontem e pior do que você será amanhã. Mas se não tiver o amanhã, exato, você vai ser nada, entendeu? Às vezes a gente pensa muito no futuro. Tem gente, por exemplo, que eu conheço e assim, muitas pessoas mesmo que sofrem pelo futuro que ela nem sabe o que vai acontecer, sabe? E aí você entende que não, a vida ela é o presente, e aí o presente momento ele vai te dizer o que você vai ser no futuro. Sim. Então, se você vive uma vida com Deus hoje, o seu futuro é de bênçãos. Mas o meu passado foi difícil. O seu passado, beleza, você tem um passado, você tem o presente e o futuro. Você tem que pegar o seu presente agora e o seu presente como cristão verdadeiro. Porque se você não tiver um futuro? Exato. Se você não tiver o futuro, você viveu o hoje, o presente. É sempre o presente, porque o presente é um presente. Sim, e o presente é o que determina o futuro, né? Então, se você deixa de viver o presente pensando no futuro, talvez você não tenha um futuro, porque você ficou muito preocupado exatamente com ele. Então, você tá muito preocupado com o dia de amanhã e você não tá vivendo hoje, isso vai ter uma consequência pra você também. Você esquece o passado que foi difícil, trabalhe o presente para construir o futuro. Boa essa frase, né? Boa. Tô brincando. Filosofei. Esse eu vou cortar? Não vou cortar, não. Nossa, a gente tá bem filosofando. Pois é, ó. Momentos de colocar a tela preta. Momentos... a gente falando mal de coach sendo coach aqui. Foi mal, galera. Vamos lá. Tá. Já vamos aí, então, para
seria o próximo tópico, né? Que ele já agora é mais aquela questão de Paulo para Timóteo. A gente falou muito sobre Paulo, os problemas de Paulo, o que nós esperamos para o futuro, né? E viver o nosso hoje, e lembrando que haverá um momento que nós iremos nos encontrar com Cristo. Agora vamos falar do amado filho, né? Meu filho amado, né? Assim como Paulo ele chama Timóteo, né? Paulo tinha Timóteo como um filho na fé. O amor de irmãos em Cristo era recíproco, pois Timóteo tinha muito respeito e admiração pelo apóstolo Paulo. Nos momentos de dificuldades, Paulo lembra dos momentos que trabalhou junto com Timóteo. Então, assim, era muito legal, assim, muito interessante você ver a admiração que Paulo tinha por Timóteo, por ser um filho mesmo, a preocupação dele, e a admiração de Timóteo por Paulo, por ter sido tão fiel, né? Você vê que Timóteo foi fiel a Paulo até o fim. Sim. Muitos largaram, né? Você vai ver aqui mais pra frente, né? E acredito que vai ser abordado isso nas próximas aulas. Mas que Paulo, ele fala que, aqui mesmo no capítulo 1, ele fala que muitos largaram, né? Muitos o largaram e ele agradece até Onesíforo, né? Que foi lá na prisão, lá, sem vergonha nenhuma, foi lá na prisão falar com Paulo, fez uma visitinha a Paulo lá, na sua prisão. E é interessante você ver, porque assim, a gente traz humanidade para os textos bíblicos, né? Sim. Que a Bíblia, ela é humana. E estamos falando de humanos. Você vê, Paulo desabafava muito, né, às vezes, né? Paulo, ele, às vezes, quando ele via que muitas pessoas estavam ali tratando ele, duvidando do seu apostolado, ele ia e desabafava contra, né? Você vê Timóteo, você vai ver na próxima lição, né? Na próxima lição fala que Timóteo era tímido, né? Assim como eu, Timóteo era bem tímido. Então, é que o Paulo, né, era muito importante você ver esse tipo de relacionamento, porque relacionamento aqui, no caso, vamos falar sobre filho e pai, porque qualquer coisa que a gente fala hoje em dia pode ser interpretada de outra forma. Então, nessa questão de admiração, né, porque hoje em dia é importante também a gente mostrar para os nossos jovens que você tem que admirar pessoas que estão perto de você e que são exemplos. Porque são pessoas que nos acolhem também. Então, nós temos que ser acolhidos quando temos dificuldades. É importante essa questão de Paulo mostrar o desabafo, de Paulo mostrar as dificuldades, porque é onde você cria laços com as pessoas, você cria, você fortalece a amizade, né? Porque nós, como cristãos, nós temos que ter amizade com as pessoas do mundo, mas as pessoas mais próximas de nós, que sabem os nossos problemas, são as pessoas que compartilham da mesma fé, porque são aquelas que podem nos aconselhar de acordo com os preceitos e os princípios de Deus. Então é legal isso, e é legal vocês falarem isso para os jovens, vocês mostrarem essa relação de amizade entre eles, né, de admiração, para que eles também possam, se não tem ainda, eles desenvolver admiração por pessoas que estão ao próximo deles, pessoas de Deus mesmo. Você vai ver aqui, ó, que 1 Timóteo, capítulo 5, nós falamos isso na aula passada, mas é bom refrisar, ó, que o quanto eles eram muito próximos, né? Porque você vê que do nada Paulo ele tá ali dando alguns conselhos para Timóteo, né, sobre como deveria lidar com os líderes da igreja e tal. Aí do nada ele fala assim, ó, não continue a beber somente água. Tome um pouco de vinho também por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ou seja, do nada Paulo para assim, né? Parece aquela, quando a sua mãe, ela fala assim, filho, já tomou remédio? já pegou o guarda-chuva? Paulo, ele tinha esse zelo por Timóteo, né? Esse cuidado, esse carinho por Timóteo, lembrando que Paulo conheceu Timóteo lá em Listra, como nós falamos, né? Naquela lição que nós falamos, né? Nós trouxemos as viagens. E assim, Paulo, ele conhece Timóteo, ele sabe o quanto Timóteo ele era muito bem visto ali por aquela cidade, e Paulo chama para viagem. E Timóteo vai, e Timóteo cresce na fé com Paulo, aprende com Paulo. Assim, eu vejo muito assim, por exemplo, nós temos um exemplo e nós estamos agora completando 40 anos da igreja lá no Ceará. Mas esses dias o pastor Gigonazzi estava conversando comigo, né, sobre as lutas que ele
passou lá no Ceará, muitas vezes, pessoas que largaram, abandonaram lá. É um trabalho hoje muito forte lá da nossa igreja lá no Ceará. Muitas igrejas, muitas pessoas vindo para Cristo, assim, temos uma base forte lá. E graças ao pastor Jabes. Mas o pastor Jabes era novo, ele era novão quando ele veio pra cá, aprendeu com o pastor Rigonato, e muitas vezes o Jabes, você ouve ele falando que muitas vezes ele ficava horas com o pastor Rigonato ouvindo da palavra no telefone. O pastor Rigonato falou que pagava horrores na conta telefônica, que antigamente era pago. Sim. Era 2, 3, 4 horas com o Jabes ali. E você sente o amor que o Jabes tem pelo pastor Rigonato, porque foi o pai dele na fé, foi aquele que ensinou tudo que ele sabe sobre a palavra de Deus, e tem ele como uma referência. É o exemplo que nós temos nos dias de hoje na nossa igreja. Provavelmente na sua igreja, talvez você não seja da Sopro Divino, mas talvez na sua igreja tenha essas referências, sabe? Essas pessoas que você tem ela como referencial. E não tem problema nenhum você ser um referencial, não tem problema nenhum você ter alguém como referencial. Lembrando que o ser humano, ele tem defeitos. Então, você também não pode ter a decepção tão maior quanto a admiração que você tem. Porque Sim. a pessoa, ela errou. Porque a pessoa pode errar. Com certeza. Somos seres humanos, somos falhos. E temos as nossas tendências, nós temos as nossas falhas. Você pode e deve admirar uma pessoa de Deus, mas você também não pode esquecer que é um ser humano falho como você. Então, também não pode deixar, né? Às vezes a gente admira tanto uma pessoa que coloca ela num pedestal como se ela fosse intocável e perfeita. E não é. Todos somos seres humanos e vamos falhar em algum momento. Se nós não tivéssemos falha, né? Por que estaríamos aqui na Terra? Porque não tem sentido Deus nos deixar perfeito. Quando Deus prepara alguém e você vê que a pessoa ela tá assim pronta, é quando Deus a recolhe, porque não faz mais sentido ela ficar aqui nesse mundo que é tão mal. Então, é isso, você admirar pessoas, mas entender também que assim como você, elas podem vir a falhar e você não pode deixar que isso te desanime e nem que se estremeça a sua relação com a pessoa e nem com Deus, porque sempre vamos precisar uns dos outros. Bom que a gente já puxa um gancho pro próximo tópico, que é a graça, né? Exato. A graça nos basta ali. No segundo livro de Timóteo ali, fica claro que Paulo está passando o bastão para Timóteo, né? Ele entende que a sua morte está próxima. Paulo exorta Timóteo a se fortalecer na graça. A graça é a ferramenta de capacitação e salvação. Por ela seguimos todos os dias servindo a Deus. A expressão só pela graça é real, né? Quando você fala assim, nossa, é só pela graça. Sim. Quando Paulo pede para se livrar do espinho na carne, Deus diz, a minha graça te basta. Ela é a suficiente para o cristão passar por todas as provas. Então, por que nós estamos vivos? Por que nós estamos aqui? Por que nós ainda estamos vivendo neste mundo? Pela graça. Sim. Lembrando que, se você for olhar lá em Romanos, ele fala que qual que é o salário do pecado? A morte. A morte. Então, assim, tem o pastor Rigonato, né, é claro que não foi o pastor Rigonato que falou, né, se eu não me engano foi Augusto Nicodemos, ele viu uma vez Augusto Nicodemos falando assim, cuidado com o que você pede pra Deus, né, tem gente que fala assim, Deus, me dê aquilo que eu mereço, aí abre-se um buraco no chão e você morre, porque é isso que você merece, é isso que eu mereço, é isso que a Rebeca merece. Né, é a morte, porque nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Salário é pagamento. Sim. Você trabalha e aí você recebe algo de acordo com aquilo que é justo. Fez. Isso. A graça, ela é um valor imerecido. Você não merece a graça. Você não merece a graça. Você merece a morte. Sim. Então, é isso que te basta na sua vida. Então, se você tem algo a mais, Deus me abençoou com um carro, Deus me abençoou com uma casa, Deus me abençoou com um emprego. Amém. Deus ele ajuda quem cedo madruga, né? Assim como diz o ditado, né? Você lutou, correu atrás para conseguir suas coisas, amém, que bom. Que bênção que você conseguiu. Mas não tenha isso como um mérito. Sim. Tenha isso como algo a mais, um plus na sua vida. Porque o que você tinha que receber, Deus já te dá, que é a graça dele. Exato, até porque às vezes a gente pensa que
temos as coisas porque somos bons. E a gente não é bom, não. Nós somos maus, nossos pensamentos são maus. A gente, às vezes, não se coloca no lugar do outro. Nós somos seres ruins. É que, às vezes, nós pensamos que nós somos bons por ter boas coisas. Então, por ter uma família, porque eu sou bom, porque eu mereci isso. E não é. Nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza depravada. Então, nada que a gente faça é mérito nosso. É tudo porque Deus permitiu que nós tivéssemos. E hoje em dia, como retomando essa coisa, né, do discurso de hoje em dia, que é, ai, faça isso e você recebe isso. Ai, se você tem isso, você é bom. Se você não tem, é porque você não fez direito. E não é, entende? Nós temos a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é soberana. Mas, às vezes, Deus, nós queremos tanto algo que Deus nos dá uma resposta, Ele nos dá uma resposta negativa e nós ignoramos ela. E vamos lá e procuramos um plano B e queremos fazer de acordo com o plano B. E aí é onde entra a vontade permissiva de Deus. Então Ele permite que você faça isso e aí você viva aquilo e tem aquilo. Mas isso não quer dizer que é a vontade de Deus. Então a graça, ela entra nisso. Nós não somos bons, muito pelo contrário, somos muito ruins, porque tudo que fazemos é sempre em benefício próprio. Então nisso a gente já vê a nossa natureza ruim, que ela é exposta. Então a graça é o que nos permite viver e nos permite estar aqui a cada dia. Porque como Paulo, Deus falou pra ele, né? Paulo estava no momento de aflição, ele tinha um espinho na carne. E assim como nós também, às vezes tem uma coisinha, a gente, ai Deus, me cura, e a gente não sabe. Às vezes através daquilo que Deus tá nos dando, Ele tá tratando conosco, ou Ele quer demonstrar o poder dele a alguém, e a gente, muitas vezes nós queremos que a nossa vontade, ela se alinhe com a de Deus, né? Que Deus, na verdade, que Deus alinhe a vontade dele com a nossa. E não é assim que funciona. A graça de Deus, ela nos basta, e a vontade dele também para nós é suficiente e ela é perfeita. Então é isso que temos que ter, essa ciência de que a graça de Deus, ela é o suficiente e a vontade dele também. Então, se algo não está certo da vontade dele com a minha, quem que tem que mudar? Sou eu. Porque Jesus, ele já me deu a graça dele, as misericórdias dele. Então, eu tenho que ser grato a ele. Então, eu acho que é isso. Sim. Vamos já pro próximo aí. Padece perseguições, né? A graça, só Deus para nos dar graça, né? Sim. Porque padecemos perseguições, a vida do cristão é forjada por provações e vitórias. Não só de derrotas também, não. Nós Exato. temos algumas vitórias também. Quando aceitamos a Cristo, vivemos o Evangelho. Escolhemos andar de contramão com a sociedade de pensamentos relativistas. Logo, seremos tratados de diferentes e hoje intolerantes. Pois não aceitamos o pecado. Amamos o pecador, mas não amamos o pecado. Exato. O chamado para o evangelho nos traz grandes responsabilidades, mas o sofrimento gera frutos no futuro, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12, ele diz assim, né? Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também vivemos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Ou seja, não negue, porque senão Exato. você será negado. Se você lutar, você vencer. Se você morrer, também viverá. Porque aquele que morre para o mundo, vive para Cristo. Exato. E viver para Cristo é morrer para o mundo, né? Você entra nesse contramão, nesse contraposto aí. Que é interessante, porque hoje em dia nós vivemos muito na questão da intolerância religiosa, né? E parece que só nós somos intolerantes. Mas por quê? Porque nós somos... o cristianismo, ele é uma religião que confronta. Sim. Ele confronta mesmo. Por quê? Mas ele não confronta somente a nós. Ele confronta também aos pecadores, a todos os tipos de pecado. Por exemplo, ninguém fala, mas se eu falar mal da Rebeca aqui, eu estou errado? É um pecado também. A gente esquece dos pequenos pecados, que também são pecados, que também pode levar para o inferno. É porque e assim, não existe, né? A gente sempre fala que não existe hierarquia de pecado. E não existe essa hierarquia de pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Todo é pecado. Sim. Então, por exemplo, eu xingar a Rebeca aqui agora, matá-la, né? Como que é matar? Às vezes não é só matar de matar, tipo, a pessoa. Literalmente. Às vezes você mata a pessoa com palavra. Eu posso falar assim, pô, Rebeca, você nunca vai conseguir vencer na vida.
Você pode acabar com a pessoa. Isso é pecado. Sim. E aí? É a mesma coisa que o homicídio. É o mesmo peso de pecado. E todos nós, a conduta cristã, ela vai contra o pecado. Sempre vai ser contra o pecado. E hoje em dia, então, hoje a gente trata muito essa questão de intolerância religiosa. Mas não, é confronto. Porque vida em santidade, ela requer uma separação e viver de contramão com tudo que a depravação do mundo traz. Exato, e é esse negócio do pecado, inclusive eu comecei a ler um livro que fala sobre pecados intocáveis. A gente sempre dá mais atenção a esses pecados que são mais vistos, que são a fornicação, o adultério, às vezes o homossexualismo. Então, nós damos tanta atenção nesse que nós não falamos sobre os pequenos que também corrompem. E eles, por exemplo, numa igreja, é onde eles abrem uma brecha e aquilo ali adentra e é onde as coisas vão acontecendo de forma ruim, vai arruinando as coisas de Deus. Muitos deles são a mentira, como o Calvin falou, a fofoca. Gente, a fofoca ela é destruidora, porque quem tá fofocando muitas vezes tá feliz, mas a pessoa que é o alvo da fofoca, aquilo pode acabar com ela, vai acabar com ela, mesmo que ela não chegue 100% aos ouvidos dela, mas em algum momento ela vai saber, estão falando de mim, e isso desanima as pessoas. Então, nós temos que ter essa ciência de que não são só os pecados mais vistos, porque a gente sempre diz que não tem um pecadinho nem um pecadão, mas eu até falei com os jovens e adolescentes semana passada, a gente tem a diferença das consequências, então alguns pecados têm uma consequência maior, outros não que vá ser uma consequência menor, mas são consequências diferentes, então as pessoas às vezes falam por isso. Então é interessante saber que não tem isso de pecadinho e pecadão, mas tem as consequências. E por mais que seja uma consequência pequena, ela vai, de alguma forma, vai doer em você, você vai perder algo. E, na verdade, com certeza você vai perder algo. E o principal dele é a sua salvação. Porque quando você faz aquilo que não agrada a Deus, você não é digno de estar perto dele. Sim, a gente já vai mais para os dias de hoje, né? Os últimos dias, né? Existem pensamentos sobre o significado de últimos dias. Uns acreditam que sejam os últimos dias da igreja na Terra, outros dizem que após a vinda do Espírito Santo se concretiza nos últimos dias, né? Que após a vinda do Espírito Santo, né, já se concretiza esses últimos dias, né? O mundo, a cada dia que passa, vive a degradação da raça humana mais aflorada. Esse mal só será erradicado no governo de Cristo sobre a terra. E aí eu já quero pular para tempos trabalhosos, que ele diz assim, ó: os tempos trabalhosos são uma consequência da perversão pessoal. Paulo cita a característica das pessoas que vivem nesse mundo. Devemos fugir dessas características. Apesar da sociedade estar corrompida, devemos continuar propagando o evangelho. Que é interessante porque ele fala aqui, ó, nos versos 3, capítulo 3, versos 1 ao verso 3, ele diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Sim. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência da piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Eu fui até o verso 5, ou seja, devemos afastar-se. Então já tem aqui também o outro tópico, que é afastar-se. Eu já vou jogar tudo já pra gente já ir para a conclusão. Paulo não fala para nos afastarmos dos não cristãos. Se essas fossem as pessoas orientadas, o evangelho não seria pregado aos que necessitam. Sim. Devemos afastar de religiosos que vivem de aparência e não vivem o verdadeiro evangelho de Cristo. Essa é a diferença. Nós devemos afastar daquelas pessoas que se dizem santo e não são, que vivem uma vida fora dos preceitos de Cristo. Os irreconciliáveis. Esses são aqueles... Sabe o que é irreconciliável? É o seguinte: Rebeca, me perdoe pelo que eu fiz por você. Me perdoe, eu fiz um mal pra você. E aí você fala: não quero. Você não merece meu perdão. Eu não mereço seu perdão? Poxa vida, entendeu? Isso é reconciliável. O que é irreconciliável?
Paulo ele nos fala que ele nos deu o ministério, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, a Rebeca, ela está fora dos preceitos de Deus. Eu falo assim, Rebeca, a porta de Deus está sempre aberta para você. A porta de Deus, os braços de Deus estão sempre abertos. Venha! E a Rebeca fala, eu não quero esse perdão. Ou seja, ela é uma pessoa irreconciliável. Essa pessoa ela não aceita os preceitos de Cristo. Dessas pessoas nós devemos nos afastar. Sim. E não somente tem ímpios que são irreconciliáveis, mas tem muita gente dentro da igreja que se fala que serve de Cristo que é irreconciliável, que vive uma vida de pecado, destrói as pessoas, acaba com a maneira da pessoa viver, vive a vida de qualquer jeito, e essas pessoas também devemos nos afastar. Sim. Muitas vezes são os crentes Gabrielas, né? Que eles falam que nasceu assim e vai morrer assim. Não é. Quando você vem para Cristo, uma nova criatura você é. Você tem que mudar. Então, essas características que são citadas aqui, todos nós temos um pouquinho delas. Mas o que vai nos diferenciar uns dos outros são se eu tô tentando mudá-las. Se eu tô tentando deixar isso, entende? Então, não adianta eu ficar falando das características ali se eu não olho para as minhas. Então, muitas vezes o que acontece no meio da sociedade é um espelho do que acontece individualmente em cada um. Porque quem somos individualmente reflete em quem somos em sociedade e na sociedade. Então, é isso. A gente tem que ver isso daqui, o que nós temos, e orar e pedir, Senhor, me dá discernimento para que eu mude isso. Porque através da minha mudança, outras pessoas também podem ser mudadas. E, consequentemente, isso vai gerando frutos bons. Já vamos para a conclusão? Sim. A missão de Timóteo já não era fácil e se tornaria ainda mais difícil com o aumento da perversidade que nós acabamos de falar, né? Amadurecido na fé e próximo da sua morte, Paulo precisava conscientizar seu jovem cooperador da realidade da vida cristã e dos desafios da vida ministerial. Sim. Assim como Timóteo, e o segredo para todos nós é nos fortificarmos na graça que há em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo. Quero agradecer novamente a Rebeca por estar aqui. Rebeca, muito obrigado pelo seu apoio, por estar aqui me ajudando nessas pré-aulas. Próxima revista aí, ela já vai estar, né, ajudando mais assim, na questão de estar nas aulas conosco, né? Dando algumas aulas individualmente. Orem por mim! E quero agradecer a todos que assistiram a esta pré-aula. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Quer falar alguma coisa, Rebeca? Não, apenas que Deus abençoe a vida de cada um que assistir esse vídeo. E é isso. Então tá bom, gente. É só um pontinho que eu esqueci de falar sobre os últimos dias. Que existem duas linhas de pensamento. Uma diz que os últimos dias é o final dos tempos, né? E uns já dizem que esses últimos dias começaram depois do derramamento do Espírito Santo, né? Faz muito sentido ser após a vinda do Espírito Santo, porque os dias estão trabalhosos e cada dia que passa, parece que não é uma coisa assim, foi, últimos dias agora, não. Ele foi aumentando a iniquidade, porque é isso que diz, né? Com o fim dos tempos, a iniquidade ele vai se aumentando. E hoje nós vivemos uma vida de extrema iniquidade e que a gente olha assim e fala, como colocar um filho nesse mundo, né? Sim. A gente sempre, é uma frase que muita gente fala, né? Colocar nesse mundo cruel, né? Onde a impunidade reina, né? Mas fiquem firmes na fé e na graça de Cristo, tá, irmãos? Quero agradecer já e tchau!